Olá, eu sou Tereza Cristina Malcher Campitelli, escritora de livros infantos juvenis. Primeiramente, eu quero agradecer aos organizadores desta festa literária de Santa Maria Madalena por me oferecerem a oportunidade de me apresentar como escritora, mostrar a minha obra, como também meu último livro, Um Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta. Quero agradecer a todos aqueles que participaram da produção deste vídeo, que foram Roberto José Canto, grande professor de português, Marcelo Bosco, a sempre incentivadora da produção literária da região de Nova Friburgo, como também agradecer a José Marcelo Cruz, que fez a edição deste livro. Quero também agradecer a todas as pessoas amigas que estiveram presentes no meu percurso literário, que sempre me incentivaram, apoiaram e avaliaram o meu escrever. Não comecei a escrever cedo. Comecei a escrever aos 50 anos de idade. Eu me pergunto por que tão tarde, porque antes eu não me dediquei à literatura, atividade que eu tanto gosto de realizar. Mas, enfim, eu me formei em pedagogia, sou mestre em educação, criei meus filhos e, de repente, um cachorro pulou na minha frente. E aí eu comecei a escrever literatura para crianças e jovens. Eu sei que não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é um grande desafio, porque essa literatura exige muitos cuidados, cuidados com o que se diz, cuidados com a linguagem e cuidados com os valores. Principalmente, ela requer uma maneira de escrita que atraia a atenção da criança e a faça viajar por esse mundo imaginário tão bonito. Por que eu escrevo? É uma pergunta que volta e meia eu me faço e eu chego à seguinte conclusão. Até porque o Ziraldo, certa vez no programa em que ele me convidou para falar do meu livro Um Cão Cheio de Ideias, eu disse que tinha a voz que me contava histórias. Eu tive 3. A minha avó paterna, não somente ela me contava, como cantava histórias. A minha avó materna, ela era tradutora. E eu passei muito tempo da minha vida sentada aos seus pés, escutando aquele dedilhar da máquina. E a seguir, a mãe do meu padrasto, ela era italiana e até hoje eu não sei se ela é escrita com C cedilha ou com SS. Mas a minha avó, Minuça, não somente me contava histórias, como também encenava as histórias, as aventuras, os personagens. Então, eu nasci mergulhada na literatura e isso foi muito bom, isso aqueceu a minha alma. Boa noite, eu sou o Roberto Canto, tenho o prazer e a alegria de ser amigo e leitor de Tereza. Também somos parceiros, somos companheiros na Academia Friburguense de Letras. E graças a isso eu pude conhecer a obra de Tereza, os diversos livros de Tereza, a Gelás Bicrim, Aventureiros da Serra, Um Cão Cheio de Ideias, Zum 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 das Montanhas e Um Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta. Dos 2 últimos eu fiz a revisão e do Esconderijo fiz também o prefácio. E essa experiência com a obra de Tereza
me convenceu de que o público preferencial dela, o público mais imediato dela, é o leitor infanto-juvenil. O que não significa que os livros dela não possam ser lidos pelos adultos com igual prazer e proveito. O prazer da tessitura do texto, da fluidez do texto, da naturalidade dos diálogos, da autenticidade dos personagens e o prazer da emoção, da reflexão e da provocação que uma obra literária deve e pode e deve produzir no leitor. A Gelás Micrim, por exemplo, é um livro muito poético. Já o Zum 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 das Montanhas é um livro originalíssimo, porque as montanhas são personagens do livro. Na verdade, são as montanhas que contam a história de Nova Friburgo. Uma história que, por si mesma, já é cheia de peripécias memoráveis, como é o caso da Noite do Quebra-Lampiões, que Teresa menciona no livro. E o Esconderijo é uma história, é um retrato muito sensível do que é ser adolescente, do que é ser pré-adolescente, com suas dúvidas e certezas, suas indas e vindas, seus sofrimentos reais e imaginários. Sendo que nessa idade, e creio que em qualquer outra, os sentimentos e os sofrimentos imaginários são mais graves do que os verdadeiros. De modo que eu tenho certeza que os livros de Teresa são leitura recomendável para qualquer idade, independente de idade do leitor, e talvez muito mais especial para os professores, que não só aproveitarão a leitura, como serão capazes de transmitir o seu entusiasmo pela obra aos seus alunos, e dessa maneira, com certeza, a garotada lerá com muito mais interesse. Parabéns mais uma vez a Teresa, parabéns a vocês que promovem e realizam essa festa literária, virtual este ano, mas que com certeza no ano que vem será plenamente presencial. Um abraço para todos, muito obrigado. E agora vou falar do meu último livro, Um Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta. Esse livro aconteceu algo de muito interessante. Eu escrevi durante 20 anos, mais ou menos. E essa personagem, como quer dizer, eu faço com que os personagens me guiem. Eu estava num avião, num voo longo, eu sempre levo um lápis e papel para fazer alguma anotação, para passar o tempo. De repente, sem que nem para quê, me surge a Rebeca Luiza. Luiza com Z. A Rebeca Luiza, na verdade, é uma reminiscência minha. Aliás, todo escritor, quando escreve, ele retorna ao seu passado, ele tem um inconsciente. Tudo que ele escreve tem um quê dele mesmo. E a Rebeca Luiza, nesse Um Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta, tem o meu momento do adolescer, que eu acho que é um momento muito delicado. Apesar de ser um conto de uma personagem feminina, é também um conto para falar, para atingir também ao menino, ao sexo masculino, porque ele também passa por adolescer. E muitas questões da Rebeca fazem parte de questões universais desse momento de vida. Não é simples falar do adolescer, muito menos escrever para jovens. Nós temos que cuidar dos valores, da linguagem e também de criar um texto interessante e prazeroso para o jovem. Então eu comecei a construir a Rebeca Luiza, fazendo questão de ser Luiza com Z, porque esse livro fala da construção da identidade. E o adolescer é um momento muito especial para essa construção. Não que seja o adolescer um momento mais especial da vida, pelo contrário, qualquer momento da vida é muito importante. Então eu começo pela constelação familiar.
e eu busco uma constelação familiar que acontece muito nos dias de hoje. A Rebeca é filha de pais separados, a mãe tem uma família, o pai tem outra, ela tem um irmão que é de outro casamento, que ela chama a pirralha da minha irmã. Outra questão também interessante é que todos os personagens se modificam ao longo da trajetória do livro. Eles começam de uma forma e terminam modificados, terminam amadurecidos, que foi o que aconteceu não somente com a Rebeca Luísa, mas com todas as amigas dela. Conversando sobre livros, vamos falar hoje sobre Um Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta. Este livro com esse título tão instigante, o que será um esconderijo atrás de uma franja, né? Essa capa maravilhosa com esse espelhinho foi escrito por Teresa Cristina Malcher Campitelli. A querida Teresa Malcher, membro da Academia Friburguense de Letras, uma escritora já com muitas publicações e que passeia por esse universo da infância e da adolescência, né? Uma escritora de literatura infanto-juvenil. O livro tem ilustrações de José Marcelo Cruz e foi publicado pela editora Tema em 2019. Então ele está fresquinho no mercado para a gente procurar e desfrutar dessa leitura interessantíssima que vai falar sobre a adolescência, sobre o adolescer, sobre esse período tão difícil em que a pessoa não é mais criança, se percebe não mais criança, geralmente quer mesmo deixar de ser criança, mas ainda não pode ser um adulto em nenhum aspecto, né, físico, mental, em relação à sociedade, do ponto de vista legal, jurídico, e aí entra nesse pedaço de vida que é uma ponte que liga a infância à vida adulta. Mas é uma ponte que não é fácil de se atravessar. As interferências, as influências são muitas, né? As questões culturais vão contribuir grandemente aí para maior ou menor sucesso dessa caminhada. As questões particulares, pessoais, familiares, né, de como os pais também vão enxergar esse adolescer e orientar e ajudar e colaborar com esse pedaço, porque também não é fácil para os pais que estão perdendo seus filhos, com os quais sempre se tem uma grande ingerência, e caminhando com esses filhos, vendo esses filhos caminharem para cada vez mais longe, né? Porque a vida adulta é uma vida fora da família, né? Em outra família ou em outro momento de sociedade diferente daquele vivido nesse núcleo social primeiro, que é o familiar. Então, para os pais também é um desafio. O livro dá umas apontadinhas para a questão aí da família, de como a família se comporta, de como a família reage, essas reações da família, como isso chega ao adolescente. Um período em que outros grupos sociais fazem muita diferença na vida da pessoa, sejam os grupos religiosos, os grupos recreativos, o grupo da escola, né? As amizades que se formam ali. Nesse período da adolescência, muitas amizades de infância realmente se fortalecem, e se fortalecerem ali, geralmente elas seguem pela vida adulta. E esses grupos têm grande influência sobre o adolescente, que, como quer deixar de ser criança, não quer mais estar só ouvindo apenas pai e mãe, quer dar ouvidos a outros. Então, esse limite de o quanto dar ouvidos a outros, como que vai ser essa interação com os outros, que peso
colocar a palavra da família em relação a esses outros, isso também está presente nesse livro. E principalmente o aspecto da transformação, porque antes de tudo acontece uma transformação física, né? Tanto do menino quanto da menina, aquilo que a gente chama de puberdade. Junto com ela, transformações psíquicas, que nem sempre são percebidas no momento em que estão acontecendo, então criam muita confusão emocional, e os sentidos que se vai se dando ao que está ao redor, né? As ressignificações da vida. Então, esse livro, escrito para adolescentes, então não é uma linguagem adulta, um adolescente vai adorar. Tem uma personagem feminina que está no meio desse furacão do adolescer. Eu recomendo para os adolescentes, para pais de adolescentes, para professores e para qualquer pessoa que queira degustar uma boa história. Teresa Malcher conta que levou muito tempo escrevendo esse livro, burilando, cuidando das palavras, escolhendo as imagens construídas pelas palavras, e realmente é um trabalho belíssimo. Fica aqui a dica para todo mundo que se interessar por essa temática. Como disse, o processo de escrita desse livro foi um processo de escrita longo. E ele foi sendo elaborado aos poucos em todos os detalhes. Um fato interessante é que esse livro busca reminiscências, ou seja, ele sempre começa um capítulo com uma lembrança da Rebeca Luísa. Então, por exemplo, um dos primeiros capítulos, que é o Sapato de Salto Alto, ela faz uma lembrança, assim. Quando pequena, recordei um sapato de salto alto da revista e colei na porta do meu armário. Aquele sapato tinha a vida, me olhava. Como também outra é interessante, que é um capítulo que se chama Quero Ser Fotógrafa, que começa assim: gosto de me lembrar quando estava dentro dos braços do papai, sentindo a respiração e o andar dele. Esta é a primeira lembrança que tenho. Certamente, ela se reporta à minha primeira lembrança também, que eu me lembro de estar nos braços do meu avô. Essa é a minha primeira lembrança. E foi, assim, uma lembrança tão meiga, com tanto amor, e esse instante me fez gente. Também ele teve um lado muito interessante, que foi uma personagem, a Dona Antônia. A Dona Antônia tomava conta da Rebeca Luísa e da irmã dela, enquanto a mãe trabalhava, namorava, saía, e ela tinha função de cuidar das duas meninas. No início, a Rebeca Luísa se referia a ela como a chata da Dona Antônia, porque a mamãe colocou uma pessoa velha para tomar conta da gente. Mas ao longo do texto, a Dona Antônia, ela vai se revelando como uma pessoa lutadora, que sofre, que tem ideais, que viveu, que vive a vida. E que o tempo também faz ela se transformar e envelhecer. Então, a partir daí, a Rebeca Luísa consegue entender que ela vai amadurecer, que ela vai envelhecer, que vai ter cabelos brancos, que vai ter rugas, e que ela não vai ser o tempo todo uma pré-adolescente. Então, esse livro tem esse lado muito humano de que a vida é um processo intenso de percepção e compreensão das coisas que se vive. Esse processo também de construção da identidade o processo de aceitação da própria pessoa, da própria imagem, do próprio corpo. Então, uma lembrança dela: o espelho me mostra que nasci assim, mas nunca
quis ser assim. Então, ela tem essas dificuldades dificuldade não, essas facilidades de poder se olhar, de poder se sentir. E um momento que ela sente muito é quando aparece uma bela de uma espinha, um holofote vermelho no meio da testa, em pleno sábado ensolarado, quando ela vai poder ir à praia e aproveitar o dia com seus amigos. Então, isso se torna um processo muito complicado. Como é que ela vai à praia? E aí ela começa a cortar a franja e tentar se esconder atrás dela. E Dona Antônia sempre amparando e sempre conversando e sempre mostrando que a vida tem dessas coisas, mas não é o fato dela ter uma espinha que outra pessoa não possa ter, que ela tem uma dificuldade que outra pessoa não possa ter, e que a vida é assim, é uma questão de aceitação e convivência com as nossas características pessoais. Então, vou trazer aqui um diálogo que eu considero assim um diálogo muito profundo entre ela e a Dona Antônia. Menina, você se conhecia quando era pequena? Não é? É. Agora você é quase uma adolescente e não se conhece mais, não é? É. Então, Rebeca Luísa, você tem que se conhecer de novo, assim como eu, Maia Antônia Pontes da Silveira, aos 65 anos de idade. A gente vai se conhecendo quando nota as mudanças que vão acontecendo. Acontecendo, não sei o que está acontecendo. Todos os dias noto mais uma ruga no rosto, um fio de cabelo branco na cabeça, outro na sobrancelha, as orelhas e o nariz vão crescendo, os lábios encolhendo e eu vou sendo diferente. Depois que fiquei menstruada, meu corpo mudou. Não sei se conheço minhas amigas, meu pai, minha mãe. Estou triste. E aí Dona Antônia diz, eu também estou triste, porque tenho que aumentar o grau dos meus óculos. E assim vai acontecendo a história da Rebeca Luísa. O título eu levei muito tempo para descobrir. Eu acho que eu levei 20 anos para descobrir esse título, porque desde que eu comecei a escrever o livro, eu busquei e não achei. Um esconderijo atrás da minha franja torta, de repente apareceu. Aliás, os títulos são assim, de repente aparecem. Vou ler um trecho do Um Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta, da Teresa Malcher. Vou fazer uma degustaçãozinha para vocês. É o início do livro, o primeiro capítulo, que se chama O Sapato de Salto Alto. E eu vou ler a primeira parte dele. Mãe, quero um sapato de salto alto. Por favor, nunca tive um. Quero ir de sapato novo na festa de aniversário da Maria Isa. Mamãe e eu vamos ao shopping comprar o sapato, o presente da Isa, esmaltes para pintar as unhas e outras coisas. Por sorte, a pirralha da minha irmã foi passear com o pai dela. Nós duas, uma do lado da outra, na tranquilidade, vamos conversando e vendo vitrines. A gente combina em quase tudo, menos na altura do salto do sapato. Entramos e saímos das sapatarias, ela dizendo uma coisa, eu outra. Rebeca, um salto desse tamanho faz mal à coluna. Você só tem 12 anos, ainda está em crescimento. Mãe, você acha que eu vou usar o sapato todos os dias? Não, mas sem estar acostumada com um salto assim, se dançar na festa da Maria Isa, pode virar o pé e cair. Nossa, mãe, que ideia! Olha aquele ali, Rebeca, tem um salto de tamanho ideal. Vejo o sapato todo num piscar de olhos. Puxa, não gostei. E de birra, quando ela vê algo de que gosta, vou logo dizendo, tem nada a ver com você. O presente da Isa muda o clima. Compro uma gargantilha com a mesada e volto a falar do sapato de salto alto. Quando tinha minha idade, você não queria um sapato assim? Além do mais, mãe, minhas amigas usam salto alto, deste tamanho.
Faço questão de mostrar com a mão a altura do salto, exagerando. Ela me escuta e acha que nos entendemos melhor. Mas não. Quando entramos numa sapataria e fico encantada com um sapato preto de verniz, parecido com o que colei na porta do armário, mamãe não perde a oportunidade para me contrariar, apontando para outro de salto menor. Ah, filha, olha aquele ali! Mãe, você não entendeu. Eu gostei do outro. Ela não desiste e insiste. Custa alguma coisa experimentar os dois? Torço o nariz, dando o maior suspiro do mundo. O vendedor traz 2 caixas e calço o que escolhi. Uau! É tudo que eu quero, mãe, olha só! Mamãe dá opinião com aquele antipático jeito maternal de sempre. Realmente, filha, é bonito, mas não faço por menos. Deixo-a com as palavras no ar. Calço o sapato e ando pela loja convencida. Mas o dedão do pé dói. Tá apertado. O vendedor tira o outro da caixa. Experimenta o sapato com o nariz torcido. Logicamente, mamãe não deixa de exclamar. Ficou ótimo! Ando para lá, para cá e sinto o sapato macio. Eu me olho no espelho e gosto, sem querer gostar. O vendedor traz o que gostei em um número maior, mas o pé sai do sapato. Mudo até o modo de andar, mas não adianta. Minha mãe, bem feliz da vida, comprou o que sugeri. O livro Um Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta, de Teresa Malcher, eu fiz 2 vídeos aí, um comentando, né, um comentário geral sobre o livro e um outro com uma pequena degustação, traz vários assuntos que podem ser tratados em sala de aula. Aqui então vai um recadinho especial para professores. A menina é uma menina de classe média, então a gente pode perceber os elementos que indicam isso e fazer um bom bate-papo, né, sobre as questões sociais, pensando que numa sala de aula pode haver alunos de classes distintas, que podem ter hábitos distintos daqueles apresentados no livro, né, na vida da personagem. Então eu acho que é uma forma interessante da gente tratar dessa temática. Na relação das amizades, é muito interessante ver os perfis de cada uma das amigas da personagem e também é uma temática importante a gente perceber, conseguir ler o outro, identificar as características do outro, perceber aquilo com o qual nós nos afinamos e por isso nos aproximamos de tal pessoa e o contrário, né? Aquilo que nos distancia, que nos faz ter uma amizade menos íntima com outros. A temática é um assunto do qual os adolescentes gostam bastante, então eu acho que é interessante trabalhar um pouquinho com isso aí. Com relação à amizade, a gente pode ir lá na filosofia e fazer um trabalho transversal bastante interessante, inclusive se encaminhando para a ética. Tem uma situação que eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas tem uma situação no livro que propicia bastante uma discussão sobre ética, né? Aqueles 3 pilares, né? Eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, eu devo fazer isso, e colocando na balança a gente chegar a esse ponto do que é ético, né? Como estamos falando de adolescentes e de adolescer, existe a questão amorosa, que também pode ser tratada na sala de aula e por um viés saudável, né? Do que significa amor, paixão, amizade, quais as diferenças, né?
quais os caminhos para se chegar a ter relacionamentos, né? Com que idade? Existe uma idade? Como que a gente se aproxima desse outro que nos interessa? Então, é um assunto que é muito latente entre os adolescentes, que a gente não pode empurrar para debaixo do tapete, e que o livro, né, a literatura, contribui para se conversar sobre isso e poder ouvir esses adolescentes e saber o que pensam e orientá-los da melhor forma aí também sobre esse assunto. E a relação familiar, né? Os embates, o trechinho que eu li é o trecho em que a menina quer comprar um sapato de salto alto e ela quer um salto bastante grande e a mãe insiste que seja um salto menor. Então, essas pequenas diferenças de visão do filho e dos pais, que tem a ver com o papel dos pais em educar e mostrar o que é melhor, e que na adolescência causa alguns embates. Quando é na infância, a criança aceita mais cordialmente aquela ordem, aquela sugestão, as regras da família. Na adolescência, isso começa a ficar mais difícil, né? Até porque esse filho que está adolescendo precisa mostrar que tem voz e usa esses embates para isso. Então, também é um momento importante de provocar uma conversa para ouvir esses alunos sobre suas angústias desse processo tão intenso que é a adolescência, tentar mostrar para eles esse olhar da família, né? Mas é um outro que está dizendo, é o professor, não é o próprio pai e a mãe. Esse professor vai mostrar o que significa esse lado da família, né? Pode não ser simplesmente um cerceamento, como geralmente o adolescente imagina de cara, né? É cuidado, é atenção, é amor, no final das contas. Então, é um livro bastante interessante para uma faixa etária aí do pessoal de 6º ao 8º ano, principalmente, eu imagino, que pode suscitar um trabalho pedagógico bastante interessante. Se você quiser saber, dialogar, conversar, trocar sobre mais algumas propostas em relação ao trabalho com esse livro, escreva para mim. Meu e-mail é lobosco.marcia@gmail.com. Então, eu aqui gostaria de agradecer com muito carinho, com muito amor, a acolhida da Festa Literária de Santa Maria Madalena e a todos os amigos que estão me escutando. Estou à disposição. Eu sou Tereza Malcher e meu e-mail é terezamalcher@globo.com ou @gmail.com. Estou à disposição de vocês, também no Instagram. Sempre que vocês quiserem, venham conversar comigo. Quem sabe a gente não cria mais um personagem. Geralmente das conversas é que surgem as melhores ideias. Um abraço cheio de carinho, cheio de afeto e salve Santa Maria Madalena.